Hoje gostava de falar acerca das aplicações de namoro e porquê que as aplicações de namoro atualmente são muito piores do que aquilo que pensa. O, o seu resultado, o seu produto é muito pior do que aquele que nós pensamos. Elas são várias, como nós sabemos. Existe o Bumble, Tinder, Hinge, Happen, Badoo, Plenty of Fish, entre muitas outras aplicações que as pessoas usam e que tentam utilizar com vista a atrair, conhecer um novo parceiro, seja para algo sério, para algo casual, para o que quer que seja. Estas aplicações, meus amigos, revolucionaram, de certa maneira, os namoros e como as pessoas se conhecem, porque cada vez foram tendo maior prevalência na sociedade, cada vez foram sendo mais usadas pelas pessoas, ao ponto que hoje em dia podemos dizer que é norma, ou é boa parte da norma, que os novos casais se conheçam através de aplicações de namoro, as famosas dating apps. No entanto, estas aplicações transformam as relações humanas naquilo que é basicamente um harém que é basicamente como os reis, os duques, os nobres da antiguidade tinham, ou seja, apenas um homem poderoso, um homem com poder na sociedade, tinha acesso a um número enorme de mulheres, enquanto que outros menos favorecidos não tinham, ou tinham nenhum ou muito parco acesso. Mas também faz, além desta cultura, digamos, do harém, também faz com que as relações humanas sejam assentos cada vez mais numa transação, em que quase se paga por um serviço. Esse serviço normalmente é o amor, e o amor muitas vezes feminino, por meio de dinheiro ou bens materiais, seja eles quais forem. Pode ser um infindável número de bens materiais ou de tipos de bens materiais diferentes. Mas porquê que isto se passa? Porquê que nestas aplicações existe esta cultura do harém, da transação, apenas o superficial, apenas o aspecto físico é que importa? Porquê que isto se passa? Estas aplicações, basicamente, elas anulam aquela que é a familiaridade. E quando digo a familiaridade, são as características individuais de cada um que são visíveis pelo outro no dia a dia e que podem ser atraentes. Por exemplo, alguém ser confiável, alguém ser responsável, alguém ter digamos, agora está muito na moda dizer uma aura especial, alguém ter certas características pequenas que agradem ao outro, alguém que é um bom ouvinte, alguém que é inteligente. Todas estas características, no fundo, numa aplicação de namoro, são de certa forma anuladas. Digo de certa forma porque em muitas aplicações é possível escrever uma biografia, mas as biografias, sejamos honestos, muita gente não as lê, ou grande parte das pessoas não as lê, e muitos não querem saber. Por mais que se esforcem a escrever uma boa bio, não é isso que vai mudar nada, basicamente. Enquanto que certas características visíveis no dia a dia podem atrair o outro e podem ser mais do que apenas o aspecto físico, mais do que apenas a sua capacidade monetária, mais do que o seu poder na sociedade. Tudo isto numa aplicação de namoro se perde, porque apenas se vê umas fotografias, talvez bens materiais através das fotografias e muito pouco para além disso. Em adição, devemos falar também dos algoritmos que são usados por estas aplicações. Todas, ou praticamente todas estas aplicações, são assentes em algoritmos. E estes algoritmos variam. Uns são de determinada forma, outros são de outra, mas a pontuação ILO é comum a várias. E o que é a pontuação ILO? Basicamente é tratar os perfis das pessoas como se fossem cartas num baralho, basicamente. E estas cartas, como em qualquer baralho, existe o top card, o mid card e o undercard, ou seja, as cartas que estão em cima, as cartas no meio e as cartas em baixo. E o que aqui se passa com este género de pontuação ILO é que nos primeiros dias em que uma pessoa tem uma aplicação, é-lhe dada uma pontuação. E essa pontuação é baseada na saída que essa pessoa tem face a outros perfis. Ou seja, se os outros perfis, se as outras pessoas gostam do seu perfil ou não. Se ele é muito correspondido, se tem muitos matches, se fala com muitas pessoas, se há alguém no fundo que é procurado ou não.
e com base nisto é-lhe dado uma pontuação. Obviamente, se for alguém muito procurado e com muitos métodos e com muita gente a gostar dele, ele terá uma pontuação elevada, enquanto se o contrário, será uma pessoa um perfil que terá uma pontuação muito baixa. E o que aqui se passa é que os perfis com uma pontuação mais elevada, ou seja, o que as pessoas gostam, passam para, lá está, a parte da frente do baralho, a parte de cima do baralho. O que é que isto quer dizer? Basicamente são perfis que vão ser mais vistos pelas pessoas. Por estar em cima no baralho, quer dizer que eles vão aparecer primeiro do que os outros. Aqueles perfis que são médios vão estar no meio, ou seja, já não vão aparecer tanto como aqueles perfis de que as pessoas gostaram, e os perfis que estão em baixo nunca ou quase nunca vão aparecer, ou se forem aparecer vão ser depois de muitos perfis. Portanto, é assim que esta pontuação ILO funciona, ou seja, ela não favorece aqueles que não têm tanto sucesso. Poderia ser uma pontuação desta forma, mais humana. Poderia ajudar aqueles que não tiveram tanto sucesso. Poderia ser uma pontuação que tentava impulsionar aqueles que não tiveram tanta sorte ou que não tiveram tanto jeito nos primeiros dias, tanta procura por parte dos outros nos primeiros dias. Mas não. O que esta pontuação faz é exacerbar ainda mais essa questão. Fazer com que aqueles que ganharam logo de princípio ganhem ainda mais. E aqueles que perderam percam ainda mais ao ponto de se transformarem em pessoas completamente desmotivadas porque não têm qualquer hipótese nessa aplicação. Essa é a pontuação ILO e se não é usada em todas as aplicações, uma versão desta pontuação é usada na grande maioria das aplicações de namoro. Portanto, logo isto é uma forma injusta e um pouco, digamos, distorcida de ver as relações. Mas ainda piora mais do que isto. Porque o que se passa em muitas aplicações é que o desespero masculino, ou seja, o facto de homens quererem uma relação a todo custo, este desespero fortifica, exacerba a soberba feminina. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se os homens deixam de ter critério, que é o que se passa muitas vezes, e começam a gostar e a tentar atrair qualquer mulher vai achar que ela é basicamente uma 10 em 10, ou seja, do melhor que há. É isto que se passa muitas vezes. Portanto, o que nós temos é muitos homens a perseguir qualquer mulher e as mulheres a rejeitar qualquer homem, quase todos os homens, exatamente porque são muito perseguidas, porque são muito desejadas. É por isso que é comum nestas aplicações a mulher média, que é, digamos, uma 5 ou 6 em 10, digamos assim, agir como se achasse que fosse 10 em 10. Agisse como se achasse que fosse basicamente uma supermodelo. Isto é muito comum nessas aplicações e tem esta explicação. Existe, portanto, uma distorção acerca do próprio valor físico do ser humano neste aspecto. Portanto, meus amigos, o que é que nós podemos retirar daqui? As aplicações levam uma cultura de harém, ou seja, uma cultura que faz com que, lá está, exatamente por esta soberba, exatamente por qualquer mulher achar que é uma 10-10, só persiga também, ou só queira envolver-se com homens que acredite serem de topo, digamos assim. Portanto, o que se passa é esta cultura de harém em que, basicamente, estimadamente, mais ou menos 10% dos homens conseguem todo o sucesso e 90% são completamente ignorados. Existe também uma cultura de, entre aspas, de player. O que quer dizer com uma cultura de player? Player é uma expressão americana que basicamente significa aqueles indivíduos que querem relações, mas nunca querem uma relação séria, que apenas querem saltar de relação casual em relação casual. E obviamente que uma cultura em que 10% dos homens têm acesso a basicamente todas as mulheres vai levar a que estes homens se transformem lá está, em players. Eles não vão estar investidos em construir uma relação apenas com uma, quando têm um número infindável de mulheres novas ao dispor constantemente. E isto depois leva a frustração por parte das mulheres, leva a que digam que todos os homens são iguais, que todos os homens são players. Mas essa não é verdade. Os players são os 10% de homens com que elas se querem envolver, não os 90% de homens que, para todos os efeitos, são invisíveis aos olhos delas, ou muitas vezes nem sequer são considerados como sendo homens. Estes são invisíveis, estes são ignorados.
mas não quer dizer que sejam iguais aos outros. Elas apenas acreditam que eles sejam iguais aos outros, exatamente porque estão a envolver com este género de homens que têm estas características essas que são ainda mais exacerbadas pela cultura das aplicações de namoro. Mas, além disso, estas aplicações desumanizam as pessoas. Transformam todos num pedaço de carne. Todos. Se uma aplicação faz com que o valor da pessoa seja apenas o valor físico ou o valor monetário que tem, então o seu valor como ser humano está muito diminuído ou mesmo perdido. Mesmo para aqueles que têm sucesso, eles têm sucesso apenas como uma mercadoria, basicamente. Apenas pela sua beleza, não pela sua essência. Mas a desumanização ainda vai mais longe do que isso. Estou a falar da desumanização, lá está, daquele 85, 90% de homens que são ignorados. Estes homens são tratados nas aplicações como se não fossem humanos. São rejeitados constantemente, não têm sucesso de forma nenhuma e as poucas vezes que têm sucesso e tentam falar com alguém são prontamente ignorados. Obviamente que, e já tem havido vários estudos também sobre isto e várias experiências de pessoas que falaram, obviamente que isto leva a problemas com a autoestima, problemas com a própria identidade do indivíduo, problemas na vida do indivíduo a perguntar-se o que é que ele não estará a fazer bem, o que é que está de errado na sua vida. Portanto, problemas de confiança, de autoestima, até de autopreservação. Tudo isto leva a que esta percentagem de homens na aplicação, que é uma percentagem muito grande, os leve a que tenham basicamente sintomas depressivos. O que depois se vai traduzir, como é óbvio, para o resto das suas vidas. Portanto, sim, a desumanização é um fator muito importante destas aplicações e deve ser algo que deve ser levado em conta. Meus amigos, portanto, por todas estas razões e mais outras também, é por isso que as aplicações de namoro são muito pior do que aquilo que nós pensamos. Porque se já tínhamos ideia de que não eram o ideal, com estes conhecimentos começamos a compreender que têm mesmo o poder de mudar para pior as relações humanas, mudar para pior a dinâmica entre as pessoas. E isso deveria ser mudado. E deveria ser mudado urgentemente. Se gostaram, peço só que me deixem um like e que subscrevam. E acima de tudo, que Deus os abençoe. Fiquem todos bem. E até uma próxima.